Bom, olá meninos do nono ano, né? Nós vamos hoje dar continuidade ao assunto, né? Fechando ele com a correção da atividade da página 229 do que eu estudei. Então, vocês peguem aí o seu livro, a atividade que você já fez e vamos corrigir aí o complemento, que é um resumo, né, do que nós aprendemos de física sobre forças, interações dos corpos, leis de Newton, trabalho e energia mecânica e máquinas também. Bom, então nós estamos vendo aí, ó, que as forças, elas são grandezas do tipo vetorial. O que significa uma grandeza vetorial, gente? Grandeza vetorial é a grandeza que, além de ter um valor, um índice, uma, né, uma referência em número, ela também precisa de uma referência em localização, que é o vetor, que é a aplicação, se é da direita para a esquerda, se é de cima para baixo, ela precisa de uma direção e de um sentido. Então, toda grandeza que precisa de direção e sentido, nós chamamos de grandeza vetorial. Então, aí vocês estão vendo que a força, ela é um tipo de grandeza vetorial, que precisa de direção e sentido, tá? E que pode causar uma aceleração variando a velocidade do corpo ou deformando esse corpo. Então, toda força gera aceleração nos corpos. Então, se eu aplicar uma força em um corpo, esse corpo vai ter sua velocidade alterada, ou acelerada ou desacelerada, ou ele vai ser deformado, ou seja, ele vai mudar de formato. Então, se você aplicar uma força aí com sua mão em uma folha de papel, você vai ver que essa folha de papel vai ser alterado o formato dela. E se você aplicar uma força numa bola de vôlei, né, dando um corte, você vai acelerar a bola, não vai? A bola vai ir na direção para frente, né, na direção que você bateu a mão, e aí ela vai ser acelerada. Então aí está representando essa imagem aqui, a aceleração da bola quando a atleta dá a cortada, né, na bola de vôlei. Então vai ser acelerada e vai deformar um pouco a bola. Sobre as leis de Newton, tá? A primeira lei de Newton é chamada lei da inércia. Na lei da inércia, ela diz que um corpo em repouso tende sempre a se manter em repouso. Ou seja, o corpo que está parado não vai sair do lugar, enquanto não houver uma força resultante agindo sobre ele. Se a força for nula, ele vai continuar no mesmo lugar. E essa lei também diz que todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a se manter em movimento retilíneo uniforme, ou seja, um corpo que está em movimento não vai parar de se movimentar se nenhuma força, né, se a força resultante sobre ele for nula. Então, se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele continua em movimento uniforme se a força resultante sobre ele for nula. Então, se não tiver nenhuma força agindo sobre esse corpo, ele vai continuar no seu movimento. É o que acontece no espaço. No espaço, como não há ar, existe o vácuo, né, a ausência de qualquer molécula de ar, o corpo lá no espaço, se ele começa um movimento, ele vai continuar nesse movimento infinitamente, tá? Enquanto estiver espaço, enquanto houver espaço, esse corpo vai estar se deslocando na mesma velocidade, na mesma direção, no mesmo sentido. Ele vai permanecer em inércia para sempre, tá? Se nenhuma força agir sobre ele, vai ficar em inércia para sempre. Por isso, gente, que toda vez que vocês veem pessoas lá no espaço consertando as estações espaciais, elas sempre estão amarradas à nave. Porque se ela não ficar amarrada à nave, se ela se empurrar a nave vai se deslocar para um lado e ela vai se deslocar para o outro e ela vai sumir no espaço, ela não vai conseguir voltar para a nave. Então, por isso que as pessoas, quando saem da nave, tem que sair sempre amarrado à nave, para dar conta de voltar, porque senão entra em estado de inércia para sempre e desaparece no espaço, tá?
Bom, de acordo com o princípio fundamental da dinâmica, o princípio fundamental da dinâmica, meninos, é a segunda lei de Newton. Ela diz que a intensidade da força resultante é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Então, o que ela diz, gente? Que a intensidade da força resultante é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Isso está dizendo o quê? Que força é igual a massa vezes aceleração. Força é má. Lembra que eu falei isso para vocês? Toda vez vocês lembram lá do Star Wars, né, do lado mal da força, para lembrar da segunda lei. E a segunda lei diz que para calcular a força resultante, você tem que usar a massa do corpo multiplicado pela aceleração desse corpo. Então, força é igual massa vezes aceleração. Então, isso também diz o seguinte, que todo corpo que tem uma grande massa vai precisar de uma enorme força para movimentar ele. Então, se você quer movimentar um carro que pesa 1 tonelada, você vai ter que aplicar muita força para o carro sair do lugar. Entenderam? Por isso que os motores do carro são fortes para gerar movimento. Um trator, então, um homem não consegue empurrar um trator. Precisa de uma outra máquina bem forte para movimentar um trator, por causa da massa dele. Então, quanto maior massa, maior é a força que você tem que fazer. E também, quanto maior é a aceleração que o corpo tem, maior é a força que ele adquire. Exemplo, se a gente pensar em uma bala de revólver, a bala mesmo, o chumbinho da bala, é bem pequenininho e bem leve, tem pouca massa. Mas como é que ele consegue fazer um estrago, né, na parede, em objetos, atravessar objetos? Porque quando o revólver é acionado, ele acelera, ele faz uma força tão grande na bala que faz com que ela acelere muito rápido, né? Então a aceleração da bala é altíssima. Quanto maior a aceleração, maior é a força. Isso está mostrando para vocês que não precisa ser muito pesado para ter maior força. É só ter muita aceleração. Então, se a gente for pensar assim, um dos super-heróis mais fortes seria o Flash. Por quê? Porque o Flash consegue acelerar muito rápido. Então, ele consegue adquirir uma enorme velocidade. Então, se ele é muito rápido, se ele der um soco em alguém nessa velocidade, o soco vai vir com a maior força possível, tá? Então, isso diz que o Flash é um dos super-heróis mais fortes que existem por causa da segunda lei de Newton, que quanto maior a aceleração, maior vai ser a força resultante. Terceira lei de Newton. As forças de ação e reação, ou seja, a terceira lei de Newton é chamada de lei da ação e reação, ou seja, das forças de ação e reação. Elas vão atuar em pares, em corpos diferentes e possuem a mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. O que isso significa? A terceira lei de Newton, chamada de ação e reação, diz o seguinte: toda vez que se aplica uma força em um corpo, esse corpo vai devolver a força para você, chamada de reação. Então, você aplica a força chamando de ação e ele vai te devolver uma reação. Essa reação, ela vai ter a mesma intensidade, ou seja, a mesma quantidade de newton. Se eu empurrei com 10 newton, vai me devolver 10 newton. A mesma direção, então se foi na horizontal ou se foi na vertical, vai ser a mesma, só que o sentido é oposto. Então, se eu empurrar um objeto da direita para a esquerda, ele vai me devolver a força da esquerda para a direita. Então, tudo que você empurra, te empurra de volta. Tudo que você bate, te bate de volta. Isso é a lei da ação e reação. Então, se eu jogo uma bola na parede, a bola bate na parede, a parede bate na bola de volta e devolve ela para mim. É o princípio do basquete. Já reparou? O cara quica a bola no chão, a bola volta de volta na mão dele. Ele empurra a bola para o chão, a bola retorna para a mão dele. Então ele faz uma ação na bola para o chão devolve uma reação para a mão dele. E é assim que o jogador de basquete faz o seu kick, né? Por ação e reação. Então nós vimos as três leis de Newton: lei da inércia, lei
princípio fundamental da dinâmica, que é massa vezes aceleração, e lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Agora vamos para o uso de máquinas simples. Máquinas simples, elas servem para mudar a direção, o sentido e a intensidade da força, tá? Aplicada para movimentar qualquer ou sustentar objetos. Então, são máquinas que ajudam você a aplicar força, como aqui na academia, tá vendo? A gente tem as roldanas, que diminui a força e muda a direção que você vai aplicar a força para fazer atividade física. Vai você deslocar o peso que está aqui, né? A gente tem a força de tração, a gente tem também as alavancas, né? Que a gente aprendeu, que fazem parte desse tipo de máquina simples para mudar sentido, direção e movimentar os corpos. E a gente aprendeu também que o trabalho realizado por uma força é dado pelo produto entre a intensidade da força e o deslocamento causado por ela. Então, o que é trabalho? Trabalho é toda vez que eu aplico uma força e gero movimento no corpo. Então, trabalho é igual força vezes delta S, que é o deslocamento do corpo. Então, nós aprendemos isso. O trabalho é medido em joules e ele é a medida da força, a intensidade da força aplicada para gerar um deslocamento. Entendeu? É Newton vezes metro, né? Aqui, se a gente observar uma pista de skate, a gente vai observar momentos em que a energia mecânica impera, né? A energia mecânica é dada pela soma da energia potencial gravitacional, que é quando o skatista está aqui no alto, a maior altura do solo, e a energia cinética, que é quando ele começa o movimento, né, e se desloca. Então, energia mecânica nada mais é do que a soma da energia potencial gravitacional com a energia do movimento, que é chamada de energia cinética. Então, esse tipo de energia eles se alteram, um transforma no outro. Então, enquanto o skate está aqui em cima parado, ele só tem energia potencial gravitacional, que é o total da mecânica. Quando ele começa a descer, ele fica meio a meio, depois ele chega aqui embaixo, a energia é só cinética máxima, depois ele vai diminuindo a cinética e transformando em potencial, aqui vira potencial máximo. Aí vai acontecendo a mesma coisa. Então, a energia ela não se perde, ela só se transforma de um tipo para outro. E a energia mecânica é conservada sempre na mesma intensidade, na mesma quantidade. A mecânica nunca muda, tá? Então, meninos, vamos continuar aí. Vocês vão passar para a página 230, que é a página do capítulo 8. Agora a gente vai entrar em um novo assunto, o assunto chamado reações químicas. Reações químicas, meninos, são coisas que acontecem no nosso cotidiano e elas acontecem em todas as partes, inclusive até dentro de corpo de seres vivos. O exemplo aí que seu livro traz é o que acontece dentro do corpo do besouro bombardeiro. O besouro bombardeiro, quando ele é ameaçado por algum animal, ele libera um líquido quente mal cheiroso contra esse agressor para afastá-lo. Esse líquido sai em alta temperatura e ele é resultante de uma reação química que ocorre dentro do organismo do besouro de dois elementos, que um é o peróxido de hidrogênio e o outro é a hidroquinona, tá? Bom, se você observar, para você, o que seria uma reação química? Reação química, meninos, é toda reação entre a matéria que vai transformar essa matéria, mudar o cheiro da matéria, mudar a cor da matéria, alterar a composição química da matéria. Se alterou a composição da matéria, ela transformou em outra, é reação química. Se não aconteceu, só mudou o formato da matéria, a gente chama de reação física. Então, amassar um pedaço de papel é uma reação física, porque o papel ainda continua sendo papel, mudou o estado dele, só ficou amassado, né? Isso é reação física. Reação química é uma reação que altera a matéria. Então, se eu colocar fogo no papel, ele não vai
continuar sendo papel, vai mudar a coloração dele, vai mudar tudo, ele vai virar só carbono. Então, isso é reação química. Então, o fogo é um tipo de reação química. Então, pede para você citar reações do seu cotidiano, situações cotidianas em que ocorrem reações químicas. Pode ser cozinhar, toda vez que sua mãe cozinha alimentos ou você cozinha alimentos, você faz reações químicas, porque o alimento muda a textura, muda a coloração, muda o sabor, muda tudo. Então, isso é uma reação química. Outra coisa, digestão. Tudo que você come sofre reações químicas no seu estômago. E aí, quando sai lá no resultado das fezes, é uma coisa totalmente diferente, né? As fezes não têm o mesmo gosto, o mesmo cheiro, a mesma cor dos alimentos que você consome. Então, esses são exemplos do seu cotidiano. Olha aí o besouro liberando a substância quente, né? No dedo de uma pessoa. Bom, reações químicas no cotidiano. Aqui nós temos um indígena que está com o corpo todo pintado, cheio de adereços, né? Os indígenas usam essas pinturas corporais para cerimônias de caça, indicar posição social na tribo, entre outras coisas. E para fazer essas pinturas, eles extraem essas corantes de plantas, tá? O exemplo é o urucum, que gera a cor vermelha, o corante vermelho, através de triturar e ferver as sementes, eles conseguem essa cor. E o genipapo, eles extraem a genipina, que é um corante que, quando aplicado no corpo, ele reage com as proteínas da pele e adquire uma coloração escura, uma coloração meio preta. Então tá aqui o genipapo, que o índio acaba utilizando para fazer essa reação de escurecer. Então, o que acontece com a genipina? Por que ela fica escura? Porque ocorre uma reação química que altera o formato, né, a cor e a textura dessa substância, quando ela reage com as proteínas que estão na pele do índio, né, do ser humano. Então, as transformações químicas são transformações que mudam a estrutura da matéria, né? Bom, as reações químicas, meninos, se vocês passarem aí a página, vocês vão ver que elas são representadas por meio de equações químicas. O professor matemática na química, sim, a matemática é ferramenta para todas as matérias de ciências, tá? Então, para representar uma equação, a gente utiliza, né, como aqui o exemplo da queima do carvão vegetal. Então, quando eu queimar carvão, esse carvão vai se transformar, vai reagir entre o carbono, que é do carvão, e o gás oxigênio que está na atmosfera, e ele vai resultar na formação do gás carbônico. Então, nós estamos aqui a reação química, ó, carbono mais gás oxigênio vai gerar gás carbônico. Então, carbono mais gás oxigênio nós vamos chamar de reagentes. Então, quem são os reagentes? É aquilo que eu misturo para fazer a reação química. E o que é o produto? O produto é a substância formada após a combinação dos reagentes, que é o gás carbônico, nesse exemplo aqui. Então, isso aqui é chamado de produto e isso aqui é chamado de reagente. Essa setinha aqui, ó, ela representa a direção da formação de uma substância nova. Então, essa aqui está falando que está saindo dos reagentes e transformando em produto. Então, a seta indica a direção que a reação química está acontecendo. Ela está saindo de reagentes e formando um produto. Tá? Esse númerozinho que fica aqui embaixo do O de oxigênio, né? Nós aprendemos lá na tabela periódica que C significa carbono, é o símbolo do carbono, O é do oxigênio. Esse númerozinho que está aqui embaixo, gente, é o índice que mostra a quantidade de átomos que formam o elemento químico, que gera a molécula. Então, aqui O2 quer dizer que é 2 átomos de oxigênio, tá? E quando não tem esse número, não tem um númerozinho aqui, é porque é 1, só um átomo de carbono. O 1 não precisa ser representado, viu, meninos? Então, isso é um exemplo de uma equação.
As equações, elas podem aparecer números na frente da molécula. Esse número que fica na frente da molécula, a gente vai chamar de coeficiente. Então, o coeficiente indica que duas moléculas de água foram formadas por uma reação entre duas moléculas de gás oxigênio e uma molécula de gás oxigênio e duas de gás hidrogênio. Então, isso aqui é uma reação da formação da molécula da água. Como é que eu faço molécula da água? Eu pego duas moléculas de gás oxigênio e hidrogênio, tá vendo aqui, ó, mais uma molécula de gás oxigênio, eu vou gerar duas moléculas de água, tá? Então, esse número grandão aqui na frente, o 2, e o 2 aqui, e aqui seria o 1, porque o 1 não aparece, né? Isso é chamado de coeficiente, tá? Ele vai indicar o número de moléculas utilizados na reação química. Esse número que fica aqui na frente. Esse de baixo aqui é o índice número de átomos. Que é número de átomos, aqui é número de moléculas. Ele vai dizer quantos desse elemento aqui tem. Tá? Bom, existem outras informações presentes na reação química. Uma delas é o estado físico da matéria, que é essas letrinhas que ficam aqui na frente, ó, entre parênteses aqui. Então, se tiver entre parênteses um S, quer dizer que a substância está no estado sólido. Se tiver um G, quer dizer que a substância está no estado gasoso. Se tiver um L, que ela está no estado líquido. E se tiver um AQ, quer dizer que a substância está dissolvida em água, está em meio aquoso. Tá? AQ significa aquoso, dissolvido em água. Na reação aqui no nosso exemplo, né? Vocês estão vendo que o hidrogênio, o gás hidrogênio, está em formato gasoso, o oxigênio está em formato gasoso e formou uma substância que é a água em formato líquido. Então, eu peguei duas moléculas gasosas, uni elas. Quando elas se uniram, elas diminuíram a agitação moleculares e passaram para o estado físico líquido. Tá? Bom, é importante falar da principal reação química que ocorre no planeta. É a fotossíntese. Por que a fotossíntese é a principal reação química que ocorre no planeta? Porque ela é feita principalmente por vegetais, algas e algumas bactérias, e ela é responsável pela produção da matéria orgânica. Ela é o produtor de toda a cadeia alimentar do planeta. Todos os outros seres vivos dependem de fotossíntese, porque esses seres vivos só são consumidores. Então, eles consomem a energia química produzida por essa reação, que é através da glicose. Todo mundo consome glicose nas suas reações químicas. Então, quem produz a glicose? A reação da fotossíntese, tá? Então, essa energia química que é a glicose é produzida na fotossíntese. A fotossíntese ela é representada por essa equação aqui, ó, por essa reação química aqui. Então, nós vamos precisar de gás carbônico somado com água para formar glicose e gás oxigênio. Né? A quantidade está escrita aqui na reação. Eu preciso de 6 átomos de gás carbônico, mais 6 átomos de água, aqui está gasoso e aqui está líquido, para reagir e formar uma molécula de glicose sólida e 6 átomos de gás oxigênio. O gás oxigênio também é importantíssimo para a atmosfera. Então, se você observar, bactérias e algas marinhas fornecem 50% do gás oxigênio presente na atmosfera através da fotossíntese. Então, aqui é um tipo de cianobactéria ou alga azul que faz essa reação química e libera essas substâncias, que é o gás oxigênio, para nós respirarmos. Os animais que fazem respiração, eles precisam da molécula de oxigênio, que é liberada pela reação de fotossíntese que ocorre nos oceanos. Então, os oceanos são os principais pulmões do planeta. Eles que liberam o gás oxigênio para nós, animais, né, e outros seres vivos, respirarem.
As reações químicas, meninos, elas podem ser classificadas quanto à sua capacidade de absorver ou liberar calor. Quando a reação química é capaz de liberar calor, nós chamamos ela de exotérmica, tá? São reações que liberam energia térmica e esquentam na hora que a reação está acontecendo. Um exemplo mais simples para dar para vocês desse tipo de reação é a fabricação de sabão, sabão de soda. Já viu sua mãe fazer sabão de soda, sua avó fazer aquelas bolas de sabão? Quando a soda está sendo reagida, né, com, com outras substâncias lá, sua avó está fazendo sabão, aquilo lá esquenta pra caramba, não esquenta? Sua avó tem que usar luva, tem que usar, né, colher de pau ou alguma coisa para mexer naquilo, porque aquilo lá libera um calor danado, pode até queimar a mão dela. Então, aquilo lá a gente chama de uma reação química do tipo exotérmica. E existem reações químicas que absorvem calor e não liberam calor. Um exemplo desse tipo de reação nós podemos ver aqui, ó. É a reação da formação do cal virgem, ou do óxido de cálcio. Então, eu vou pegar o carbonato de cálcio, tá? E vou fazer uma calcificação com ele, reagir ele. Quando eu pego o carbonato de cálcio e calcifico ele, faço uma reação, eu vou absorver calor e isso vai esfriar o ambiente, vai ficar gelado em volta dele. Então, ele vai pegar calor do ambiente e vai transformar em óxido de cálcio e gás carbônico. Essa liberação de gás faz com que esfrie o ambiente, porque absorve o calor do ambiente. Então, tem reações químicas que liberam calor e tem reações que absorvem calor. As que liberam calor a gente chama de exotérmica e as que absorvem calor e deixam o ambiente frio a gente chama de endotérmica. Então, eu vou parar por aqui, meninos, e na próxima aula a gente continua. Façam aí as leituras, né? E depois a gente vai falar sobre as leis que regem a reação química. Então, até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula online.